e o dia de hoje, o que é que nós temos aqui que pode, né, nos ser útil para que a gente cresça, conheça mais sobre esse amor, sobre essa misericórdia do Senhor. Nós estamos conversando essa semana, né, nós estamos na semana da diferença entre Jeová e Jesus. Não são a mesma pessoa. O Deus de Jesus é extremamente ao contrário do Deus Jeová que Moisés compreendeu. Extremamente contrário. Não é nem diferente, não. Contrário. A gente já viu isso, né? A gente lembrou no domingo que é a mesma revelação para todo ser humano, mas cada um, dentro do seu contexto, entendeu de maneira diferente. Ah, mas isso ofende a Deus. Não, não ofende a Deus. Você pega várias crianças que você ama, digamos, você tem 10 filhos, né? 10 filhos, 10 cabecinhas diferentes, você explica alguma coisa, você ensina alguma coisa, mas tenha certeza, cada um aprendeu de uma maneira diferente. E nem por isso você vai deixar de amar essas pessoas. Né? Cada um vai agir, responder a esse seu ensino, a essa sua orientação, cada um vai responder de uma maneira diferente. Mas nem por isso você vai deixar de amar cada uma delas do jeito que elas são. Cada uma vai atuar diferente, mas você vai continuar amando todas, porque sabe que são crianças e têm cabeças diferentes e vão agir diferentes. Deus entende assim com a gente. Entendeu? Na segunda-feira, a gente chamou a atenção para a relação, né, em relação às nações moradoras em Canaã. Jeová, de Moisés, disse, vai lá e mate todo mundo. Deus, de Jesus, diz assim, vai lá, ame todos eles. É diferente? Ou é a mesma coisa? O Jeová disse, vai lá, tome tudo que eles têm. O território e as riquezas. Tome tudo que eles têm. O Jesus disse, não, vai lá e respeite eles do jeito que são, com o que tem. Não precisa roubar nada deles, não. Não precisa tirar nada deles, não. Respeite eles do jeito que vocês gostariam de ser respeitados. Entende? É diferente? Na terça-feira, a gente falou sobre essa diferença em relação aos adúlteras. Os judeus não apedrejavam os adúlteros, apedrejava as adúlteras. Entendeu? Então, em relação às adúlteras e outros apedrejados. O Jeová dizia, vai lá e apedreje. Eles são pecadores. O Deus de Jesus diz, não, vá lá e fique do lado deles. Rejeite o que eles fazem, mas ame eles. Fique colado neles. É diferente? Eu acho que é. Muito diferente. Na quarta-feira, a gente falou sobre essa diferença em relação à salvação e os privilégios herdados. Jeová dizia assim, Moisés, esse é o meu povo, o resto não me interessa. O resto é inimigo. O resto tem que ser destruído. O resto tem que ser perseguido. Eu não amo os outros, eu amo só esses. Esse é o Jeová de Moisés. O de Jesus não. O de Jesus, ele diria a Moisés, Moisés, eu amo esse povo, mas eu amo todos os demais povos. Esse é o Jesus que a Bíblia fala. Esse é o Deus de Jesus Cristo. Entendeu? Dá para perceber alguma diferença? Na quinta-feira, a gente falou dessa diferença em relação a não-judeus até ateus no mundo. Jeová de Moisés diz lá, não, eles são gentios, gente de terceira categoria.
Entendeu? Eles são gentios, gente que sem qualidade. Bom é o judeu, bom é vocês que estão comigo. Compreende? Então essa era a compreensão de Jeová. Jesus não. Jesus diz: vocês são importantes, mas os outros também são. Vocês são muito importantes, mas os outros também são muito importantes. Mesmo vocês, olha só, mesmo vocês sendo filhos do diabo. Jesus falou, tá? Não é o diabo cão que a gente tem ideia não, tá? O que ele está dizendo aí, mesmo vocês sendo desobedientes, vocês são importantes para mim e para Deus. Mas eles também são. Isso foi na quinta-feira. Hoje, temos aqui o seguinte comentário. Em relação a julgar, condenar outras pessoas. Enquanto Moisés entendeu um Deus, Jeová, né, autorizando pessoas a julgarem e condenarem outras em condição de entender quem era obediente ou não, o Deus de Jesus, totalmente ao contrário, além de mostrar um Jesus que não veio ao mundo para julgar e condenar, ele disse: eu não vim para julgar, eu não vim para condenar. Além de mostrar um Jesus que não veio ao mundo para julgar e condenar e que não tinha nenhum interesse nisso, não tinha nenhum interesse nisso, ainda demonstrava que ninguém tem condição ou autoridade para isso. Se algum de vocês tiver sem pecado, não comete pecado, atire a primeira pedra. Ninguém tem essa autoridade, ninguém tem essa condição. Todos são pecadores. Jeová disse: não, vocês podem julgar eles. Julgue e condene. E atire pedra. Jesus disse: não, vocês não têm condição de julgar ninguém. Vocês são pecadores. Vocês não têm condição de condenar ninguém. Vocês são pecadores. É uma enorme diferença. Nunca, em lugar nenhum no mundo, o Deus Jeová tenha alguma semelhança com Jesus. Nunca em nada. Jeová não era um Deus. Jeová era a compreensão que Moisés teve sobre Deus. Entendeu a diferença? Então, aquela compreensão não era a compreensão que Jesus tinha a respeito de Deus. Ok? Muito bem. Então, essa é a nossa semana. A gente está conversando sobre isso. Vamos aqui para o mês. Estamos no mês de agosto. Tá bom? Mês de agosto. Hoje é o dia 26. Hoje é dia 26. A gente lembra aqui dia 26, ó, aquilo, né, que a gente já falou em outros momentos, né? O mês de agosto, o mês era chamado de sextil ou sextios, né? No calendário romano, mas a história conta que Augusto pediu, orientou, ele era o imperador, e disse: olha, do mesmo jeito que Júlio, né, equivale a Júlio César, eu digo a vocês que vocês coloquem aí no calendário, no sexto mês, seja então o meu mês, tá? O meu mês, o mês de agosto, né? Então coloque isso no calendário em homenagem a mim. Ele se sentia não, o povo romano entendia os imperadores como deuses. E outros povos também acreditavam nisso, né? Que seus reis eram deuses. Então, ele tinha essa atribuição de mandar e as pessoas obedecerem. Tá bom? Então, isso é o que temos sobre o mês de agosto. Vamos aqui ao dia, né? O dia é o dia 26,
Está aqui, 26, mês de agosto. Então vamos ver aqui. Hoje é o dia da banana, alimento popular. Banana como alimento popular. Hoje é o dia mundial do leão, rei das selvas. E da música terapêutica, né? Aquela música mais apropriada para meditação, reflexão, etc. Dia Internacional da Igualdade Feminina e Dia do Combate ao Desperdício de Alimentos. Dia da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789. Então, né? Só para chamar um pouquinho a atenção disso, nós temos algumas entidades, a ONU gosta muito desse negócio de usar esse negócio de direitos humanos, e o direitos humanos para ela é o que ela acha que deve, e ela recebe a influência do capitalismo americano, então é do jeito, quer dizer, o capitalismo na cabeça dessas pessoas é a melhor coisa do mundo, porém é o que mais tira direitos humanos das pessoas. Mas como tem grana, né, correndo nisso, então eles ensinam que não. É natural, é normal, não é, que o homem seja explorado pelo homem. Isso é totalmente direitos humanos, entendeu? O que não é direito humano é quando os governos atuam para não deixar que isso aconteça. Viu como é que o que é direitos humanos? Veja como é relativo isso, né? Então, a pergunta que a gente faz é somente isso. O que é direito humano? Né? Tem duas opções. É o pobre, né, passar fome e ser explorado, né, e haver uma aparente liberdade, ou é o pobre não ter liberdade para que possa ter uma vida digna? Essa é a grande pergunta. O que é liberdade, então? O que é direito humano? Entendeu? É ter uma vida digna, não é? Ou ter uma vida livre, porém é uma liberdade que somente o rico, uma minoria, sabe usar e explorar bem. Então, são critérios que devem ser usados para compreender sobre isso. Entende? Então, esse negócio de dizer que nós estamos numa liberdade, mas a maioria está passando fome e morrendo, a maioria que eu digo não é só no Brasil, não, é no mundo. Então, isso é liberdade? Isso é democracia? Isso é direitos humanos? Entendeu? Então, os direitos humanos que a gente defende aí, ele tem a ver com os interesses econômicos. Quem determina o que é direito humano é o capital, é a grana, é quem tem a grana. Então, isso não é direitos humanos. Direitos humanos têm a ver com a dignidade de todos, não de alguns poucos, mas de todos. Enquanto houver indignidade em alguns, não há direitos humanos. É mentira, é uma coisa falsa, entendeu? É propaganda para facilitar os interesses do capital. Entende? Então a gente precisa sair um pouquinho dessa bolha que criaram em relação a isso. Ah, não. O que tiver fora dessa bolha não é direitos humanos. A ONU faz muito isso. Tá bom? Estados Unidos, a preocupação dele é enriquecer os ricos, manter e aumentar a riqueza dos ricos. Mas aquele monte de gente no meio da rua dormindo em cabana, lá na América, né? Mais de 40 milhões de pessoas no meio da rua, dormindo na rua, porque não pode ter uma casa, né? Porque pagam uma fortuna pela saúde, a ONU entende que isso é direitos humanos. Então veja como é complicado isso. Nos obrigaram a crer numa coisa, mas na verdade, né, somente para o interesse do capital. O capital, a grana. Então, esses direitos humanos que a gente tem por aí é uma coisa mentirosa, falsa. Porque enquanto houver uma pessoa vivendo indignamente, não existe direitos humanos sendo defendidos. Entendeu? Mas, né, como é o capital que manda, é o capital que ou é dona da emissora de televisão que nos ensina, né, que nos instrui, ou é ela que sustenta esse povo, então aí as notícias que chegam para a gente tem que ser de um jeito que agrade quem paga.
Então, a democracia é o que eles acham que é. Direitos humanos é o que eles acham que é. O que favorece os interesses deles. Entendeu? Então, a gente está nesse embate aí, né, vivendo essa mentira, né, e por isso tem tanta gente passando fome e achando que está na democracia. Passando fome, morrendo, né, com as maiores dificuldades e achando que é livre. Mas que liberdade é essa? Entendeu? É mentira. Então precisamos compreender, isso é mentira. É mentira. Muito bem. Isso aqui nós temos dia 26 de agosto, dia da banana, né? Então a gente já falou sobre isso, sobre esses dias, e é o dia da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, 1789. Já foi muito pior? Sim, já foi muito pior. Estamos bem melhores. Mas não é porque os detentores do capital resolveram melhorar, não. Eles não querem melhorar. É uma briga intensa. Isso é chamado de luta de classe. A vontade deles, eles acham que liberdade, que direito humano é fazer o que eles querem. Então, eles não cedem porque eles são bonzinhos, não. Eles cedem porque não tem outra opção. Chega um momento histórico que eles terminam tendo que ceder. Né? Há pessoas pressionando, há um sistema pressionando, há competições, né? Algumas pessoas chamam a atenção, por exemplo, a União Soviética, né? Ah, foi muito ruim e tal. Veja só, a União Soviética forçou o capitalismo a deixar de ser tão ruim quanto era. Porque para quem estava brigando contra o comunismo, tinha que mostrar para os que ele estava enganando, né, de que eles não eram tão ruins quanto o comunismo pregava. Então, é um exagero que termina forçando o outro exagero a chegar a um meio termo. Tá bom? A China tem feito isso de uma maneira interessante, né? Ela sai do exagero do comunismo e cai para o socialismo. Né? E enquanto que o capitalismo, por causa da China, também está descobrindo que tem que sair daquele capitalismo extremo e fazer um meio termo aí com o socialismo. Entende? Então, só existe liberdade e democracia, olha o critério, quando não houver uma pessoa passando fome e tendo vida indigna. Tá? Aí sim, isso é a verdadeira democracia. Agora, isso que a gente vê, onde quem manda são os detentores do dinheiro, compra deputado, compra governantes, compra tudo, né? Isso não é democracia. Isso nós estamos pelo menos chamando de uma democracia aristocrata, ou uma aristocracia mesmo, adaptada ao que é dito por aí como democracia. Porque quem está mandando mesmo é quem tem a grana, é quem tem o capital. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro, o capital, é a causa de todos os males. Tá bom? Muito bem. Então tá aqui, para fazer a vida melhor, também tem algumas orientações aqui. Eu estou querendo descobrir como poder aproveitar melhor essas, né, no momento apropriado, essas para fazer a vida melhor. Eu vou encontrar para que a gente aproveite melhor essas orientações. São muito boas, né, são muito interessantes. Sobre testemunho, a gente tem aqui, busque como ser melhor luz e sal para sua família e parentes. Família e parentes, como é que eu posso ser melhor luz e sal na vida dessas pessoas? Tá? Então, hoje é o dia da gente pensar sobre isso. Sobre a vida de Jesus, provavelmente, né, neste dia e mês de agosto, dia 26, no ano 29 depois de Cristo, 29, né, um verão lá na Palestina, nos 6 primeiros meses do terceiro ano do ministério de Jesus, ou seja, entre maio e setembro, né? Não, estamos em agosto, né? Então, nesses primeiros 6 meses do ministério público de Jesus, acontece esse evento. Ele desce no dia seguinte e cura um epilético.
cura um epilético no dia 26 de agosto do ano 29 depois de Cristo. Claro que ele fez muitas outras coisas, mas dentro do registro bíblico, né, nesse dia ele curou, provavelmente, tá? Ele curou esse epilético, tá? Sobre personalidade, hoje é o dia da personalidade do inspetor. Inspetor, também tem aqui algumas características dessa personalidade. E é o dia da gente lembrar a primeira carta de Pedro. E uma das mensagens da carta de Pedro diz o seguinte: o apóstolo, falando sobre a conduta dos salvos, orienta submissão destes salvos e respeito deles para com outras pessoas dentro e fora do convívio cristão. Tá? Então, Pedro orienta, né, que deve haver respeito, né, entre aqueles que fazem parte da comunidade cristã e desses para com as pessoas fora da comunidade cristã. Tá bom? Essa é uma das orientações da carta de 1 Pedro. Vamos aqui para o Facebook, vamos ver o que é que temos lá que a gente pode destacar nessa oportunidade. A gente começa aqui pelo culto de hoje. Cadê o culto de hoje? Está aqui o culto de hoje. Ele já está curtido, né? Maria Arideia e a irmã Ivete Espíndola, essas duas maravilhosas anjas já estão conosco. Aqui nós temos o que mais? Sim, aqui é a respeito de algo que aconteceu ontem. Aqui tem uma palavra do seguinte: saiba os dois lados da guerra. Essa guerra da Ucrânia, tá? A gente é muito mal informado. As notícias que chegam para a gente é o que interessa, né, aos anglo-saxões. As notícias que chegam para a gente, você vai ver sempre, elas vêm ou dos Estados Unidos, que tem grande interesse naquela guerra, ou da Inglaterra, que tem grandes interesses naquela guerra. Então são eles que informam, né? Não somente essas, né, a questão de notícias, mas outras coisas mais, são eles que informam, né, para que as notícias que interessam a eles cheguem a gente. Mas a gente está colocando também, já que eles também mentem, porque têm interesse, eles mentem sem nenhum interesse. Imagine quando têm interesses. São mentirosos, né? Haja vista, são países, né, declarados cristãos, né? Esse cristianismo joio, mentiroso que a gente tem por aí. Então, sem interesse, eles já mentem demais. É uma maneira de deterem para si o domínio da informação, entendeu? Então, o controle deles, eles mentem demais, né? E a gente recebe essas mentiras deles, aí a gente está colocando outra opção. Escute a mentira deles e escute a mentira do outro lado, né? A Rússia, claro, vai colocar dentro, né, vai colocar a história de acordo com o interesse deles também. Mas pelo menos você não fica com uma mentira só. Você vai escutar outra mentira também. E aí você tira um meio termo. Tá bom? Você vai tirando um meio termo do que está acontecendo. Então está aqui uma opção, tá bom? Inclusive aqui, essa palavra aqui que está aqui, ó, que está logo abaixo, é dos saxões, né? Quer dizer, a gente considera as informações da Rússia como mentirosas. É assim que a coisa funciona, né? É assim que como é que diz? É assim que a banda toca. A gente tem que entender que é assim mesmo, não tem que reclamar, tá bom? São os donos da grana que mandam, é eles que dizem o que é que a gente deve saber, o que é que a gente não deve, entendeu? Esse negócio, inclusive, é mentira. Esse negócio de imprensa livre, isso é mentira, tá bom? Não existe. Quem tem liberdade são os donos da imprensa. E olhe lá. E olhe lá. Né? E olhe lá, as notícias têm que ser de acordo com os interesses dos donos da empresa, né? Dos donos da mídia, tá certo? Então tá aí, né? Pelo menos para quem quer realmente saber das coisas, a gente fala das duas fontes de mentiras a respeito da guerra, para não ficar a gente só com uma mentira só. A gente precisa conhecer as duas mentiras dos dois lados opostos. Aqui tem um estudo sobre mundanismo. Isso é ofensivo a Deus? O mundanismo
é ofensivo a Deus? A gente estuda um pouquinho sobre isso nesse, né? Inclusive é uma pergunta que foi feita aqui no culto e que a gente está respondendo de uma maneira mais focada nesse estudo aí. Amor na comunhão da nossa igreja. Então também a gente está estudando sobre isso. Aqui tem uma palavra de parabéns para o aniversário da minha irmã, né? Então estou aqui parabenizando ela, dia 27, né? Que mais? Aqui tem: o mundo seria um lugar melhor sem esse cristianismo que a gente tem vivido e mostrado? Sim, o mundo seria um lugar muito melhor sem esse cristianismo tão mentiroso que tem aí. Tá bom? Olha, dos homens maus, entre os homens maus, os que são religiosos são os piores. Tá bom? Porque aí eles usam o nome de Jesus para serem piores. Então, já viu, né? O joio é terrível. O que mais? Então tá aqui, esse aqui é um estudo, inclusive, que nós estamos fazendo. Mau testemunho, aqui é uma página na internet onde a gente já colocou, não é? Até que paramos mais, mas já colocou muito mau testemunho que está aí noticiado, não é? Nós, que eu digo, nós cristãos, muito mau testemunho que a gente tem dado, né? Por aí, no mundo todo. Aqui tem o seguinte, veja só, um estudo, né? Não é um estudo, é uma notícia, uma informação que a gente está colocando aqui, né? E que tem a ver também com o nosso estudo lá no mundo, né? O mundo sem cristianismo, tá? Mas a gente está colocando aqui especificamente essa reportagem, que é do jornal É o País, e é muito interessante, é por isso que nós colocamos. Por que evangélicos e católicos votaram e defenderam Hitler? Por quê? Aí diz assim: mesmo todos sabendo quem era Hitler e o que pensava, todos sabiam o que Hitler pensava, né? Nisto ele nunca enganou ninguém. Ele sempre disse aquilo que ele foi e fez. Agora, por que cristãos, em nome de Jesus, defenderam Hitler? Né? Votaram, defenderam, brigaram por Hitler. Né? Nesse estudo que a gente vai fazer, que a gente já está fazendo, né? A gente vai ver coisas terríveis que os cristãos declararam para apoiar o que Hitler fez. Tá bom? Então, no desenrolar do estudo, a gente vai ver isso. Não é comentário, não, gente. Isso é pesquisa. Tá? O que nós estamos avaliando ali são pesquisas científicas, em cima de relatórios, em cima de outros estudos que foram feitos, na época, inclusive. Tá bom? Então, por que cristãos e evangélicos e católicos apoiaram Hitler? Né? Apoiaram com unhas e dentes. Tá bom? Por quê? Tá bom? O que mais? Aqui tem a palavra chamando para, né, a pergunta que a gente vai responder hoje. É pecado questionar a Bíblia? Né? Essa é uma pergunta que a gente vai responder hoje, depois, no final do nosso culto. Aqui é o momento do culto de ontem, quando a gente conversou sobre notícias do cristianismo. Outro momento do culto de ontem, verdadeiro culto a Deus. Outro momento, deveria nos incomodar no mundo. O que é que deveria nos incomodar no mundo? Aqui tem cânon, como textos se tornaram bíblicos. A gente conversou sobre isso no culto de ontem. E aqui o culto completo de ontem, tá? Que está no YouTube. E aqui o culto completo que está aqui no Facebook, mas hoje ele só está disponível para mim, aqui no meu Facebook, tá? Mas enquanto ele esteve disponível para todo mundo, olha aqui, ele foi curtido por Maria Arideia, Ivete Espíndola, Edneuza Nascimento e Cris Astori, né? Também a gente muito especial que a gente conhece e tem uma admiração muito grande, tá bom? Então, essas pessoas curtiram o culto de ontem.